Oi, maravilhosas! Tô com um tema muito especial e eu tenho certeza que você vai adorar. Como eu faço para abrir e fechar um olhar com a maquiagem? Então eu vou mostrar para vocês que o efeito da maquiagem é perfeito. Vou fazer uma maquiagem para abrir um olhar e vou fazer o outro olho para fechar o olhar. Então vamos lá? Como vocês já sabem, o meu fixador de sombra preferido é o Painterly da MAC. E eu vou pegar uma esponjinha que está levemente umedecida e vou aplicar em toda a pálpebra. Gente, quando eu tô espalhando, eu tô dando batidinhas. Eu não tô arrastando muito o produto não, tá bom? E lembrando que tem que ser em toda a pálpebra, para que a maquiagem fixe muito bem na pálpebra, tá bom? Pode chegar pertinho da sobrancelha. Às vezes as pessoas passam somente na pálpebra móvel. E na pálpebra fixa também tem que ser aplicado, olha. Apliquei em toda a pálpebra o fixador de sombras da MAC, que é a cor Painterly, que é a minha cor preferida. Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer dessa maquiagem, eu já vou iluminar de uma vez, com um iluminador mesmo de rosto, toda essa região da pálpebra fixa. Eu sempre gosto de começar iluminando. Tô usando um pincel de esfumar, super simplesinho. Pode ser de qualquer marca que você tenha em casa, tá bom? E aí, eu iluminei toda a minha pálpebra. Eu vou fazer um olho, depois eu vou fazer o outro, tá bom? Gente, depois da pálpebra toda iluminada, vamos começar a esfumar? Esse olho, eu vou começar a fazer a cor mais discreta para abrir o olhar. E claro, eu vou trabalhar hoje com vocês as minhas duas sombras preferidas da Ana Paula Marçal. A cor marronzinha é o Milk Chocolate e a cor mais roxinha é o Punk Wine. É da Ana Paula Marçal. É um Perfect Cut. E ele precisa ser diluído. Eu tenho certeza que vocês já aprenderam a usar, porque em todos os vídeos eu sempre uso essa sombra, que é uma das minhas preferidas. O meu diluidor é o diluidor da maravilhosa Natália Capelo. Então, vamos lá. Eu vou estar começando com um pincel mais achatadinho, olha só. E vou estar pegando o produtinho aqui que já está diluído. E vamos começar em toda a pálpebra. Vou aplicar do canto externo para o interno. E vou subindo bem devagar. Eu não vou deixar essa sombra sair pra fora, tá bom? Um marronzinho básico que você pode usar em várias ocasiões. Eu amo esse marrom. Depois de eu depositar e levemente ir subindo, pouco a pouco, essa sombra, quando passar da pálpebra móvel, eu vou pegar um pincel de esfumar e vou estar esfumando essas bordinhas para não ficar marcado, tá bom? Fazendo movimentos arredondados. Eu amo essa sombra. Gosto demais do efeito dela. Vamos aplicar mais um pouquinho. E o bom dela é que ela rende muito. E além de tudo, por ser molhadinha, é super fácil de aplicar. Como eu disse, eu apliquei em toda a pálpebra móvel. Acompanhe de cílios a cílios, para você não ficar perdida de onde começar e de onde parar. Com o pincel de esfumar, eu vou estar esfumando as bordinhas, fazendo movimentos arredondados. Olha, gente, que maravilhosa. Vamos esfumar essas bordinhas para a gente criar um degradê bem bonito. Já apliquei ela em toda a pálpebra como eu já desejava. E aí você pode estar selando com uma sombra marrom,
uma sombra mais marrom fechada ou marrom aberta, eu vou estar usando para selar. Por que é importante selar essa sombra? Para que ela não fique melando depois que você usou, tá? Para que ela possa durar muito tempo, é importante você selar. Então, com o mesmo pincel que eu esfumei, eu vou estar pegando uma sombra mais marronzinha e vou estar selando essa sombra que eu já apliquei, tá bom? Olha, com o mesmo pincel que eu esfumei. Quando chegar nas bordinhas também, eu vou dar aquela esfumadinha. A minha pálpebra superior já está pronta. E esse marrom, claro, é um luxo. Gente, vamos agora para a pálpebra inferior. E para a pálpebra inferior, eu gosto muito de usar um pincel mais achatadinho, de pelinhos bem fininhos, para que não faça seu olho ficar lacrimejando, tá bom? Olha, então eu vou aplicar agora rente aos cílios. Não vou aplicar na linha d'água, tá, gente? É rente aos cílios. O produto já está diluído. E aqui eu vou aplicar o marrom. Essa primeira técnica que eu estou usando é para a gente abrir o olhar. Então, eu vou estar aplicando aqui em toda a pálpebra. Não apliquei na linha d'água. E eu vou estar pegando agora um pincel menorzinho para a gente esfumar essas bordinhas, tá bom? Olha. Vamos esfumar essa bordinha. E também, claro, é muito importante selar também, tá bom? Eu vou pegar a mesma sombra que eu selei a parte superior e vou selar também a parte inferior. Unindo a parte superior com a parte inferior da pálpebra. Como eu disse, é importante selar para que essa sombra não fique melando depois, tá bom? Depois que eu esfumei e selei essa sombra, o que é mais importante fazer agora para a gente abrir esse olhar e não ficar uma maquiagem muito pesada, principalmente para quem tem olhos pequenos, é um truquezinho que eu vou passar para vocês, no qual eu sou super apaixonada. Nós vamos usar um lápis nude, isso mesmo, olha. É um lápis nude que eu vou estar aplicando na minha linha d'água. Pode ser um lápis corretivo também, tá bom? Olha só. Vamos na linha d'água aplicar esse lápis nude. Pode ser de qualquer marca. Às vezes você tem até em casa e nem sabe usar. Ou pode ser um lápis corretivo. Olha como é que abre o olhar. O lápis nude na linha d'água. Essa maquiagem é muito indicada para quem tem um olho pequeno. E aí, claro, eu usei o marrom pra gente começar, mas a cor da sombra poderia ser qualquer uma, tá bom? Poderia ser a cor que você goste mais, mas eu preferi usar o tom de marrom. Pra gente deixar esse olhar um pouquinho mais marcante, eu vou pegar um blush, que é da Bruna Tavares, com um pincel mais achatadinho e vou estar aplicando rente aos cílios. Exatamente para abrir um pouco mais esse olhar. Vai dar um contraste da linha d'água mais bege e o esfumado um pouco mais escuro, rente aos cílios. Olha que charme, gente! E outra coisa, esse blush da Bruna Tavares, além de ter uma cor maravilhosa, ele ainda é um blush, você pode usá-lo como blush também. Você pode fazer esse mesmo esfumado que eu fiz na pálpebra inferior, na pálpebra superior, rente aos cílios, tá bom? Vamos lá? Só para realçar um pouco mais esse marrom. Eu adoro marrom. Não sei com vocês, mas eu sou super apaixonada. Gosto demais de cores neutras. Eu acho super chique e combina para todas as ocasiões. Então, rente aos cílios, eu apliquei o blush da Bruna Tavares, só para escurecer um pouquinho mais esse contorno dos olhos e abrir mais o olhar, já que estamos de corretivo nude na linha d'água. Se cair algum farelinho, limpe a pálpebra
com o pincel sequinho. Até mesmo porque a pele já está pronta. Ah, vamos passar uma máscara de cílios nesse olho de uma vez? Vamos deixá-lo completo. Aquela máscara de cílios que eu sou apaixonada da Contém Grama, que vocês já estão enjoadas de tanto escutar. Então, vamos agora fazer aquela maquiagem para aquela pessoa que quer dar uma diminuidinha no olhar. Olha que lindo, gente. Eu amo. Claro que você poderia colocar um cílios postiço. Tenho certeza que você está pensando sobre isso. Claro que poderia. Se você ainda não viu, nos nossos vídeos anteriores eu ensino a colocar. Corre lá depois e assista. Então agora vamos para os olhos. Para quem deseja fechar um pouco mais o olhar. Peguei novamente o nosso fixador preferido da MAC, que é o Painterly. Lembrando que eu tô dando só batidinhas, eu não estou arrastando, tá bom? Aplico em toda a pálpebra. Pode chegar pertinho da sobrancelha, olha, em toda a pálpebra. Eu sempre gosto agora de passar o iluminador rente à sobrancelha. Mas para você que gosta de uma maquiagem mais opaca, pode estar aplicando com uma sombra mais opaca, tá bom? Mas eu admito que eu gosto muito de um brilhozinho rente à sobrancelha. Então, como eu comecei no outro olho, eu vou fazer nesse também, que é somente dar uma iluminada. Eu gosto muito, porque eu acho que valoriza muito a maquiagem. Essa região da pálpebra móvel iluminada. Esse iluminador é o mesmo iluminador que eu aplico no meu rosto. Prontinho. Então, vamos começar hoje esse segundo olho com uma cor um pouco mais ousada. Já que, claro, queremos também fechar um pouco os olhos. Da mesma sombra, como eu disse, da Ana Paula Marçal, eu vou estar usando o Pink Wine, que é um roxinho. Já está diluído com o melhor diluidor de maquiagem, que é o da Nath Capello. Vou estar pegando o pincelzinho achatado. A técnica vai ser a mesma. É bom que você vai ver a reprodução 2 vezes, claro, com os toques finais bem diferentes, tá bom? Então não vai ter como você errar. Olha que lindo essa sombra, gente. A cor dela é maravilhosa. E essa sombra é muito fácil de aplicar. Lembrando, olha, tá no canto externo, traga para o canto interno. Tá no canto interno, traga para o canto externo. Evite fazer isso e evite fazer isso, tá bom? Questão mesmo de acabamento. Aqui eu tô sempre, olha, subindo pouco a pouco. Eu preencho primeiro toda a pálpebra móvel, para depois esfumar. E aí sim, a sombra vai crescer. As pessoas erram muito porque ela aplica a sombra muito lá em cima. E a gente começa aplicando mais embaixo. O esfumado vai subir, a aplicação de sombra não, tá bom? Então vamos pegar o pincel e vamos esfumar essa bordinha. Vamos esfumar. Essa sombra é perfeita. Por ela ser cremosa, é fácil de esfumar. E a cor dela é maravilhosa, né? Não precisa nem falar. Olha que linda, gente. Super fácil de esfumar. Lembre, canto interno você traz para dentro, canto externo você traz para dentro, tá? Sempre trazendo para o meio dos olhos. Para evitar de sujar aqui e sujar aqui. Vou aplicar um pouquinho mais para realçar um pouco mais a cor. Vou estar aplicando um pouquinho mais do diluidor. Vou pegar o mesmo pincel que eu apliquei, porque eu quero essa sombra um pouco mais intensa. Então, eu vou aplicar um pouquinho mais da sombra. Do mesmo jeito que eu apliquei. Por que eu estou repetindo? É só para a sombra ficar um pouco mais intensa, tá?
Do mesmo jeito que eu comecei o vídeo, eu estou reaplicando a sombra. E lembrando que é só na pálpebra móvel. Na pálpebra fixa, não. Pálpebra móvel é onde a gente pisca, pálpebra fixa é onde é paradinho. Vamos esfumar essas bordinhas. Trazendo sempre pra dentro, trazendo sempre pra dentro. Fazendo movimentinhos arredondadinhos. Olha que sombra mais maravilhosa, gente. E super fácil de aplicar. E essa cor é linda, né? E aí você pode estar subindo na hora de esfumar, porque aí vai dar aquele degradê maravilhoso. Olha que linda. Então, movimentos arredondados, trazendo para dentro, trazendo para dentro. Pode subir um pouquinho para criar um esfumado e um degradê. Olha que linda essa cor de sombra. Eu gosto demais dessa sombra. Claro que é necessário selar. Vamos selar a pálpebra superior de uma vez. E logo logo eu vou fazer a pálpebra inferior. Eu vou estar pegando uma sombra roxinha também para selar essa sombra. Tô dando batidinhas, selando a sombra. Por que a gente sela? Para que a sombra não fique melando e a maquiagem possa durar a noite toda. Vamos então para a pálpebra inferior. Eu já peguei a mesma sombra, coloquei um pouco mais de diluidor, o pincel achatadinho e vamos novamente esfumar a pálpebra inferior. Eu vou estar aplicando a sombra rente aos cílios. Eu não irei aplicá-la na linha d'água. Glenda, eu poderia fazer essa mesma sombra e aplicar o lápis nude na linha d'água e seria uma maquiagem para abrir o olhar? Seria. A cor é você que determina. O que vai mais realçar é a questão da linha d'água, que você vai ver aqui nessa questão que será totalmente diferente do outro. Vamos esfumar. Tô esfumando as bordinhas com o pincel pequeno, igual eu fiz no outro olho. E vou selar essa sombra também, tá bom? Vamos selar. Eu tenho certeza que você está achando super fácil e está conseguindo acompanhar comigo. Vamos selar a mesma sombra que eu usei na pálpebra superior, unindo sempre a pálpebra superior com a inferior. E pronto. Essa sombra tá selada. Olha que linda, gente. Que esfumado mais bonito. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos aplicar um lápis na linha d'água, que poderia ser o lápis preto, isso ajudaria a fechar o olhar, mas eu vou aplicar o lápis da mesma cor da sombra. Isso mesmo, eu vou aplicar o lápis da mesma cor da sombra. Vamos lá. Ô, Glenda, mas existe lápis roxinho para aplicar nos olhos? Olha, eu confesso que esse meu é de boca. E agora eu vou pegar o mesmo blush no qual eu fiz o esfumado um pouco mais escuro no contorno dos olhos e vou fazer a mesma técnica nesse olho, tá bom? É o mesmo pincel e o mesmo blush da Bruna Tavares. Rente ao cílio, gente. O que faz a maquiagem diminuir os olhos é porque na linha d'água eu apliquei um lápis um pouco mais escuro. E isso vai dar um contraste do olho, do lado esquerdo, para o direito, tá? Para dar um toque mais especial nesse olho, eu vou fazer o mesmo esfumado no contorno dos olhos, igual eu fiz no primeiro olho, que é usando o blush da Bruna Tavares e esse pincel. Vamos lá.
bem rente à linha d'água, mas é nos cílios, tá, gente? Igual eu fiz no primeiro olho. A mesma coisa na pálpebra superior. É rente aos cílios. Bem rente aos cílios. Só para deixar a maquiagem um pouco mais marcante. Poderia ser com preto? Poderia, claro. Pode ser a cor que você quiser. Então, gente, olha, esse esfumadinho no contorno dos olhos vai dar todo o charme para esse olho. E aí a gente vai conseguir ver nitidamente a diferença de uma maquiagem que abre o olhar e uma maquiagem que fecha o olhar. Não necessariamente a maquiagem escura vai fechar o olhar, mas o que vai realçar mais ainda, que vai fazer toda a diferença, é o lápis na linha d'água. E aqui vocês conseguem ver nitidamente essa diferença. Então, no contorno dos olhos, eu apliquei o blush da Bruna Tavares. E aí deixou o olhar um pouco mais marcante. E aqui vocês já conseguem perceber nitidamente que um olhar está mais fechado e um olhar está um pouco mais aberto. Vamos aplicar a máscara de cílios. Lembrando, gente, que na hora de aplicar a máscara de cílios, evite fazer isso para sujar o nariz. Sempre jogue a mão para o outro lado. E aqui, aplique a máscara de cílios. A máscara de cílios também é um acessório fundamental na maquiagem. Deixa o olhar ainda mais bonito. Gente, olha só, então está dando para ver nitidamente como a maquiagem realça os olhos e também fecha o olhar. Eu super indico essa maquiagem para você que queira abrir mais o olhar. O que vai fazer realçar mais? É o lápis nude na linha d'água. E para você que quer fechar um pouco mais o olhar, eu recomendo passar um lápis na linha d'água que seja mais escuro. Ele pode ser da mesma cor de toda a maquiagem que você usou nos olhos, ou ele pode ser preto. Ele vai fechar o seu olhar. Então aqui tá dando para você ver nitidamente um olhar mais aberto e um olhar mais fechado. As cores das sombras ficam na sua imaginação. Hoje eu quis usar um pouco mais no rostinho e, claro, não poderia deixar de aproveitar o nosso marronzinho tradicional de sempre, no qual eu sou apaixonada. Mas eu confesso que hoje eu fiquei muito em dúvida com qual maquiagem eu iria sair. Então eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, as dicas que eu preparei com muito carinho para você. E não esqueça de deixar o seu like no nosso canal do YouTube. Um grande beijo e até o próximo vídeo.